Bom, gente, agora que a gente já falou sobre estratégia, produção, canais e a mensuração dos resultados que o nosso conteúdo vai, trazer pra gente, nosso planejamento todo, chegou a hora do nosso quarto vídeo, como eu estava falando, que eu queria trazer para vocês um tema que, inclusive, eu costumo abordar bastante nos cursos e acho que pode ajudar. Eu sei que as perguntas que vocês fizeram englobam isso também, e eu acredito que essa é uma das formas que a gente tem de trabalhar e que costuma dar bastante resultado em termos de organização dessa produção de conteúdo, certo? Fazendo um pequeno spoiler do que vocês encontram, inclusive no curso que está disponível na nossa área de cursos ali do curso Branded Content. O que é um dos pontos-chave desse curso? É o planejamento do conteúdo. E o ponto-chave desse ponto-chave é uma metodologia que até a própria Coca-Cola utiliza, na produção de conteúdo deles, que inclusive vocês encontram isso em vários posts por aí, e tem também no blog alguns vídeos falando sobre isso, tá? Se vocês procurarem a fórmula de conteúdo da Coca-Cola nas buscas do blog da Mote, vocês vão encontrar. Eu vou deixar o link também para vocês. Mas o que é essa forma de organizar a produção de conteúdo? Basicamente é você entender o teu conteúdo como se fosse uma pirâmide, assim, e você dividir isso em 3 fatias. Então, uma com 70%, outra com 20% e outra com 10%. Tá? Então, o que a gente vai fazer com essa divisão 70, 20 e 10? Isso ajuda a gente a entender que tipo de conteúdo a gente pode e deve produzir para a nossa audiência, tá? E sempre pensando em experimentar coisas diferentes para o nosso conteúdo. Então, vamos começar lá na base da nossa pirâmide, 70%. Significa o quê? Que a gente vai produzir conteúdos que, primeiro, mantém a nossa audiência funcionando. A gente não pode fazer coisas malucas do dia para a noite. Então, a gente tem que produzir esse conteúdo que a gente sabe que o nosso público gosta, que já tem essa aprovação. Então, o que eles dizem lá, basicamente, é 70% do tempo, da tua produção de conteúdo, você vai fazer o arroz e feijão. É aquilo que funciona e que, ok, a gente precisa disso. Certo? Tá, e como é que a gente começa a trazer coisas diferentes para nossa audiência, para o nosso planejamento de conteúdo? Nesses últimos 30% da nossa pirâmide. Então, vamos dividir isso em 20%, depois em 10%. Falando dos 20%. Nesses 20% do nosso planejamento de conteúdo é o que a gente chama de inovação funcional. Nessa inovação funcional, a gente vai trabalhar com tópicos novos, formatos novos, canais novos que a gente quer explorar com a nossa audiência, tá? Mas ainda não são aqueles 70%. Então tá numa fase muito mais a gente ver o que tá dando certo, tá naquela lógica também um pouquinho de growth hacking, pra gente experimentar o que pode estar acontecendo de legal em outros canais, e que mais um pouco isso pode se tornar o nosso 70%, por que não, Se a gente tá vendo que isso funciona, que dá certo e traz resultado, não tem problema nenhum, tá? E aí? Sobrou os 10% aí. O que a gente faz com esses 10%? É ali que você mostra para o teu público que você é um cara que não tem medo de arriscar, tá? Claro que o nível de risco que eu estou falando aqui vai variar bastante de empresa para empresa. A Coca-Cola, por exemplo, faz grandes eventos. Enfim, a gente sabe que a gente não é a Coca-Cola, mas a gente pode utilizar essa forma de organizar a nossa produção de conteúdo. Então, fazer uma coisa, se, por exemplo, fazer vídeo para você é uma coisa arriscada, uma coisa completamente nova, coloca isso nos teus 10%, tá? Se fazer, por exemplo, uma enquete em rede social é uma inovação funcional para você, bota isso nos teus 20%. Se o post no blog é uma coisa que você já está mais habituado e sabe que isso funciona bem, 70%, sem problema nenhum, tá? Então isso vai depender muito do teu nível de conforto e vontade de assumir riscos. É claro que isso você tem que conversar bastante com o teu cliente também, porque ele tem que comprar a briga junto com você e, claro, te fornecer as informações e os recursos necessários para fazer esses conteúdos acontecerem, ok? Então, fazendo aqui um exemplo rapidinho, tá? Pensando na minha realidade dentro da Mote, que vocês já acompanham há algum tempinho, produzir conteúdo no blog, na Mote, é 70%. A gente sabe que isso dá certo, que isso acontece de uma forma legal. Ultimamente, a gente tem testado alguns materiais diferentes na nossa área de materiais, tá? E também a parte dos cursos também são coisas diferentes, mas
falando agora dos nossos materiais. A gente testa os diferentes formatos e dá para colocar isso tranquilamente na nossa parte dos 20% da inovação funcional. Porque toda vez a gente tenta trazer conteúdos diferentes, materiais diferentes, para que vocês consigam, né, aproveitar isso no dia a dia. Então, cada material que a gente vai testando, a gente vê que, opa, esse teve uma aceitação legal, o outro dá para mexer, então a gente consegue entender o que de fato começa a agregar um valor diferente. E um outro teste também que cabe nesses 20% são os conteúdos que a gente chama de, eu gosto de chamar de post monstro, né, que são esses últimos que vocês viram no blog, que são aqueles posts super compridos, né, que tem o post sobre relatórios, enfim, vários assuntos, e que tem funcionado muito bem. O post de ferramentas, das 36 ferramentas, o post sobre relatórios, o post sobre inbound marketing também é um dos monstrinhos que a gente tem lá dentro. Então, isso também eu coloco nos 20% porque é uma inovação funcional. Eu sei que é um post em blog, mas eu estou testando um post em blog com mais profundidade de conteúdo, um formato de post em blog diferente, tá? E agora, né, como vocês estão me vendo aí, os 10% para mim é vídeo, porque eu sei que é necessário, e os cursos também, né, porque os cursos são nesse formato de vídeo. Essa é a pessoa que se formou em jornalismo e era péssima na frente da câmera. Então, eu tô me acostumando com esse formato também. Então, para mim, nesse momento, é 10%. Tá? Até porque, não digo pelo risco, mas pelo tempo de produção. Tá? Então, para eu chegar e produzir um vídeo, demora um pouquinho, porque eu tenho que ter todo o roteiro, enfim, né? Então, até eu começar com esse processo, nesse momento, para mim, o vídeo é 10% e logo, logo eu tô vendo que ele vai ser 20%, 70% em menos de 3 meses, tá? Fazendo uma projeção até muito longa. Imagino que logo, logo isso aqui já vai estar na nossa rotina. Vocês vão me ver, vocês vão enjoar da minha cara, resumindo, tá? Então, gente, esse seria um exemplo bem simples. Só recapitulando, 10% nesse primeiro momento, tá? Como vocês estão vendo agora, 10% da MOT na produção de conteúdo seria vídeo, tá? 20% materiais diferentes na biblioteca de materiais e os posts mais compridos, né? Os nossos monstrinhos. E o post comum no blog é o nosso 70%. Tá? Rede social também entra nisso? Entra, mas aí são outros exemplos, tá? Mas só pra gente vocês pegarem a ideia, essa é mais ou menos uma divisão que costuma funcionar bastante. E isso, só pra gente fechar, essa forma da gente dividir os conteúdos em 70, 20, 10 também ajuda muito a entender a dinâmica das nossas equipes de produção de conteúdo. Para vocês que trabalham em agência, isso pode ser uma ideia legal. Sempre toda agência tem aquele cara que é super criativo, um redator que, nossa, né, o cara voa com ideias meio malucas ali. Então, por que você não coloca esse cara para produzir conteúdos dos 20, dos 10%? Né? Ele vai se sentir mais confortável e volta naquela ideia que eu comentei, né, nos outros vídeos sobre você aproveitar os pontos fortes das pessoas da tua equipe, né? Então aproveita isso, né? Então, e também tem o outro lado. Tem pessoas que se sentem muito mais confortáveis em fazer aquele conteúdo do dia a dia. E isso não é um ponto negativo, inclusive, tá, né? É um ponto excelente, porque é difícil a gente criar conteúdo de rotina, tá? É bem difícil. Eu, pelo menos, né, sou quem gosta de signo e sagitariano, não, é um negócio que rotina não pega muito. Mas, né, então a gente tem que saber valorizar também esses conteúdos de rotina, ok? Então, é um tipo de produção que demanda bastante esforço, e se você tem um cara que é bom nisso, aproveita, valoriza esse cara, coloca ele no que ele gosta de fazer, certo? Não adianta nada a gente pensar num planejamento, uau, super faraônico, com fogos de artifício, se a gente não está pensando nas pessoas que vão ajudar a gente a executar esse planejamento, certo? Bom, gente, essa era a dica, né, meio que uma surpresa aí que eu planejei para vocês, e espero que vocês tenham gostado, e se lembrem sempre, tá? Sempre mandem as perguntas de vocês. Independente de eu ter pedido para vocês mandarem, mandem sempre. Eu acho que é bacana a gente ter essa troca, certo? Eu tô sempre aí para responder. Pode ser que eu demore um pouquinho porque tá corrido, mas sempre que eu puder eu vou parar, eu vou gravar para vocês essas respostas e a gente vai conversando. Beleza? Muito obrigada pelas perguntas que vocês mandaram, a todo mundo que respondeu. Eu sei que teve algumas perguntas que acabaram ficando de fora, porque essas que eu selecionei aqui, elas também já traziam um pouco das outras, tá, gente? Então sempre mandem as perguntas, eu vou adorar responder, tá? E é bom porque eu vou perdendo o medinho da câmera, então vocês estão me ajudando, tá? Então, muito, muito obrigada. A gente se vê na nossa próxima série de vídeos, galera.
Um abraço, até, tchau!